A gente segue para Brasília. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro foi a jantar do PL e falou sobre a atual situação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. A gente chama o repórter Bruno Pinheiro. Ô Bruno, quais os detalhes? Ela chegou de surpresa, surpreendeu muita gente, é isso? Justamente, viu, Tiago? E foi muito bem recebida, muito cortejada durante todo esse jantar. A você, um ótimo dia quem nos acompanha. Informações, então, sobre esse jantar aqui ontem na capital federal, em um restaurante de luxo, na verdade, com vários convidados, vários senadores e deputados que se reuniram numa espécie de confraternização. Na verdade, de olho nas eleições aqui do Congresso Nacional que vão acontecer amanhã, no Senado e na Câmara dos Deputados. No Senado, Rogério Marinho é o nome que disputa ali ao lado realmente de Valdemar Costa Neto, com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue de férias em Orlando, nos Estados Unidos, mas Michele Bolsonaro, ela representou Jair Bolsonaro no jantar de ontem. Segundo uma apuração da Jovem Pan, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro chegou por volta de 8h40 nesse jantar, chegou já conversando com os representantes, com vários senadores e deputados, e sempre sendo questionada sobre a volta de Jair Bolsonaro. Ela repetiu que ele está de férias, está descansando em uma altura de uma reunião, quando Valdemar Costa Neto, Tiago, estava realizando o discurso, lembrando que nunca imaginou eleger esse número de senadores e deputados, a maior bancada, que é o melhor momento que ele está vivendo agora junto com esses nomes. Jair Bolsonaro ligou de vídeo e chegou a conversar com Michele Bolsonaro e, na sequência, colocar o celular numa espécie de um microfone, um som ambiente, e Jair Bolsonaro fez um discurso rapidamente ali, reafirmando seu compromisso com a candidatura de Rogério Marinho. A gente vale ressaltar que Rogério Marinho, ele já foi deputado federal, ex-ministro do Desenvolvimento Regional, e ontem, durante essa fala, Jair Bolsonaro repetiu o seguinte, que vai continuar o que iniciou, a construção que iniciou em 2019, se referindo à sua chegada quando foi eleito a presidente da República após uma campanha em 2018, e disse até a vitória, que amanhã, na quarta-feira. Mas aos seus amigos, aos senadores que estavam no jantar, Jair Bolsonaro, durante um discurso de aproximadamente 4 minutos via chamada de vídeo, ele não reafirmou o seu retorno ou quando vai voltar. E aí uma outra fala que é muito importante do senador Rogério Marinho, que fez um longo discurso, segundo a apuração da Jovem Pan, nesse jantar para tentar o convencimento, né, Tiago? Já que essa eleição é amanhã. Rogério Marinho voltou a falar que a democracia e a sua essência, ela só sobrevive no diálogo. E isso foi muito aplaudido durante um jantar, porque não foi um discurso com afronta a nenhum órgão aqui do governo, nem mesmo a ministros da Suprema Corte, mas é um discurso de retomada, de recomeço, o que ele vem falando quase que todos os dias, em 2 entrevistas aqui exclusivas à Jovem Pan. Rogério Marinho diz que, se for eleito, o Senado vai voltar a funcionar, e isso que tem chamado a atenção novamente. Então, essa reunião foi reunião para finalizar, para fazer a última conta, para saber quantos indecisos restam. Hoje acreditam em 5 senadores indecisos. Então, a partir de agora, uma contagem regressiva. O senador Flávio Bolsonaro não estava no jantar. Aliás, ele acabou antecipando a sua saída, reafirmou alguns nomes que tinham um compromisso para tentar uma virada de voto. Então, é uma campanha eleitoral acirrada lá dentro do Senado Federal, e nessa reta final contando com o apoio e o incentivo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos e ainda não confirmou o seu retorno, viu, Tiago?
É isso, Bruno Pinheiro de Brasília. Lembrando que amanhã é a posse do novo Congresso Nacional, a gente continua acompanhando e a gente segue falando sobre a situação de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos, que agora pediu um visto de turista. Ele não tem prazo para retornar ao Brasil. David de Tarso. O escritório iMigration, com sede nos Estados Unidos, informou que está representando o ex-presidente Jair Bolsonaro no processo de solicitação de visto e extensão de permanência em solo americano. O comunicado é assinado pelos advogados Felipe Alexandre e Rodrigo Costa, sócios do escritório. O pedido é de visto de turista com validade de 6 meses. O ex-presidente está em Orlando, na Flórida, desde o fim do ano passado, quando viajou com a esposa Michele Bolsonaro e a filha Laura num avião da Força Aérea Brasileira, enquanto ainda era o chefe do executivo. Bolsonaro está vivendo na casa do ex-lutador de MMA, José Aldo. De acordo com a advogada especialista em imigração, Hannah Crispin, Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com visto diplomático por ser presidente na ocasião e respeitou o prazo para fazer a solicitação do visto de turista que venceu nesta segunda-feira. Ele tem, por exemplo, a possibilidade de pedir para trocar o status dele, que ele entrou como diplomata, para lembrar, ele tem o direito de pedir para trocar o status para turista. Uma pessoa que pede a troca de status de turista para turista normalmente recebe uma permanência de até no máximo 180 dias, porque é o total de dias que é permitido por lei. Outra solicitação que Jair Bolsonaro pode fazer é do Green Card. Normalmente ele é concedido às pessoas que têm propostas de trabalho e estudo em território americano, ou então que comprove que não consegue retornar ao país de origem. Um dos advogados de Bolsonaro disse ao jornal britânico Financial Times, nesta segunda-feira, que o ex-presidente poderia eventualmente decidir pedir um visto mais permanente para permanecer na Flórida como o Green Card. A advogada Hannah Crispin afirma que essa opção depende de fatores específicos. Existe uma possibilidade para pessoas que entram com visto diplomata, que elas podem, se elas chegam a ficar fora de status, elas podem aplicar para terem o Green Card, que é o cartão que te autoriza a residir nos Estados Unidos, mas elas terão que comprovar que elas não podem voltar para o país de origem, no caso o Brasil, pelo que a gente poderia dizer ou explicar em português que seriam razões de força maior ou razões imperiosas. Outra alternativa é o pedido de asilo nos Estados Unidos, o que é pouco provável, segundo a especialista. Vale a pena lembrar que uma pessoa que aplica para asilo nos Estados Unidos, ela vai ter que comprovar ou convencer a imigração que, de maneira geral, ela corre riscos de ser perseguida, torturada ou até morta se ela retornar para o país de origem por causa de algo que já aconteceu ou que ela corre grandes riscos de que venha a acontecer se ela retornar. No caso do visto de turista, ele pode ser renovado por mais de um mês, desde que haja autorização nos Estados Unidos. E não há um prazo médio para que o pedido seja analisado. 6 horas.